Tinimburum, buruncran, burunrehe. Você é quem você é por causa da sua história, né? No campo, por exemplo, nós temos toda a diversidade de identidade, né? Olha, a sociedade brasileira, eu tenho um ponto de vista que ela é bem conservadora. Existe, acho que o medo do desconhecido. Isso você pode ver ao longo da história, isso sempre aconteceu, né? Faz com que você sinta o outro como um perigo, uma ameaça. As pessoas têm essa dificuldade real de enxergar a diversidade do Brasil. E quando isso é contestado por alguma razão, quando isso entra em crise, você vê o mal-estar que isso produz. Aqui existe uma diferença e essa diferença está sendo reclamada. Toda autoexpressão é um ato político, né? E uma autoexpressão autônoma é um ato de insurreição política. Quando eu era adolescente, não era fácil ninguém ser viado. Tanto que os viados eram geralmente pessoas muito treinadas em algum tipo de luta. Brigavam bem e eram muito agressivos. Um exemplo clássico é Madame Satã. Isso não precisou mais ser assim. O Brasil avançou muito nesse sentido. Mas quanto mais avançou no respeito aos direitos de lésbicas, de gays e etc., também cresceu muito a raiva. Me parece que o país embruteceu. A gente tem assistido, no momento em que a gente está aqui conversando, a gente tem assistido práticas de linchamento cada vez mais cotidianas. Eu acho que existem no país forças que são muito defensivas, muito de defesa do território. Existe uma faccionalização dos discursos muito forte que faz com que a gente pense que um linchamento é só uma forma muito evidente pela qual se pratica um ato de violência, de não aceitação do outro, que, na verdade, se dá em muitos níveis, em todos os lugares, de muitas maneiras. As pessoas não iam para a rua bater para matar um gay, como na Avenida Paulista, com aquelas lâmpadas. Isso não acontecia. A escravidão é muito recente, ela está muito presente nos hábitos do brasileiro. Muito mais, muito mesmo. E aí tem uma coisa muito maluca dentro do nosso contexto. Para os pretos, a escravidão tem um tempo, para os brancos tem outro. A primeira lei mesmo que criminalizava o racismo é do quê? De 51, sabe? Então, você vê, o mercado clandestino deve ter parado depois de muito tempo. A escravidão para nós continuou. O Brasil é um país visceralmente racista, e esse racismo está evidentemente ligado à escravidão, né? Uma escravidão que continua fazendo parte do inconsciente profundo da sociedade brasileira, né? Todo branco é um pouco senhor de escravos e todo negro é um pouco escravo no Brasil ainda. É meio inexplicável, né? A gente entender de um país que veio de uma formação cultural tão diversificada que a gente possa viver isso de uma forma tão agressiva, né? Se diziam antigamente que o Brasil tinha
um racismo velado, mas esse racismo não é velado, ele é agressivo, né, cara? Ele mata as pessoas, né? Porque existe preconceito contra o nordestino no Brasil, né? Não tem nenhuma no planeta aqui. É uma região de pessoas simpáticas, abertas, né? Tem praias lindas, comida ótima, né? Por que isso tem tanto preconceito, tanto racismo contra o nordestino, no caso, né? É óbvio que porque lá a ralé é sobre-representada. Ou seja, como você não pode explicitar o conflito de classe, então você o transforma em regional, né? Em boa medida, o racismo de cor, não apenas, mas, em grande medida, ele também funciona como esse papel, né? Ele substitui, né, a uma forma de desigualdade simbólica, né, quando você elimina a classe. Então ele passa a representar tudo. Como a classe é invisível e a raça é visível, ele passa a ser, digamos assim, um referente disso. O primeiro resultado que a gente teve do sequenciamento do genoma humano mostrou que não existe diferença entre as raças. Nós somos todos iguais ou igualmente diferentes, né? Então existe tanta diferença entre você e eu, por exemplo, do que entre eu e um africano ou um japonês. Então, diversidade cultural é muito bonito. A cultura indígena é muito bonito, desde que você esteja falando das danças, da pintura, das tradições, das lendas e tal. Agora, eu estou falando de diversidade social, intersocietária. Estou falando de sociedades que são, na verdade, plurissociais. Não são apenas multiculturais, mas são plurissociais. O Brasil, na verdade, é coexistência conflituosa, por mais das vezes, mas a coexistência de diferentes sociedades. Os índios não são diferentes de nós apenas porque eles têm uma cultura diferente, porque eles têm uma sociedade diferente da nossa. Eles vivem segundo normas e expectativas, modos de se relacionar uns com os outros diferentes dos nossos. Essa diferença é crucial. Eu acho que a gente falta muito praticar a tolerância, né? E entender quem a gente é, né? E como a gente se formou, assim, né? Quando a gente pensa no sentido social, eu acho que nós nos incomodamos muito com a possibilidade dos seres humanos conviverem de uma maneira harmoniosa, entendeu? Pacífica uns com os outros, e diminuir o grau de desconfiança e violência que perpassa as relações entre as pessoas e entre as comunidades. Você está no trânsito, aí você está no engarrafamento, aí passa um sujeito aqui no acostamento. Isso produz tensão social, isso corrói a vida social e vai produzindo violência, porque você, em vez de você olhar para o seu concidadão como um igual e que está, como você, respeitando um pacto, o respeito de um pacto faz com que um sujeito olhe o outro com confiança na sociedade. Isso gera confiança social e esvazia a tensão social, porque você não tem atrito de um com o outro. Agora, ao contrário disso, a vida social no Brasil, ela te coloca o tempo todo na encruzilhada entre estar acima da lei ou abaixo dela, entre usar a lei para subvertê-la e oprimir o outro, ou ser usado pela lei de forma que o outro te oprima. Trocando em miúdos, a vida social do Brasil condena o cidadão a ter o tempo todo diante de si a opção de ser esperto ou otário.
questões civis mais importantes no mundo contemporâneo é a questão dos gêneros. Direitos de homossexuais, que envolvem desde casamento gay até processos de filiação, etc, etc, etc. Talvez o grande inimigo da ampliação desse direito é o pensamento monoteísta. Na religiosidade pentecostal, você tem essa outra parte também, né? Esse outro lado ambíguo, que é um código moral extremamente excludente, que eu acho altamente preocupante, né? Essa homofobia é uma coisa completamente absurda, né? Isso é de uma crueldade sem nenhum limite, né? Não tem nada de cristão isso. A homofobia, para mim, é um negócio... Eu sinceramente, é uma coisa que vou te falar, eu não consigo entender. É muita arrogância das pessoas se considerar no direito de julgar o que a outra pessoa faz com a sua vida. E por isso, para mim, é difícil discorrer sobre o tema assim com a puta propriedade, porque toda vez que eu olho, eu fico pensando aqui, tipo, tem que ser muito filha da puta pra se incomodar com duas pessoas se beijando. A grande intolerância que amargura o mundo hoje é na área das religiões, dos dogmas e tudo isso. Quem é isso, quem é aquilo. Posto isso, fica fácil você distinguir um que tem uma marca qualquer de origem étnica, não é? É uma estupidez. A razão está mais longe, mais na raiz da formação dessa necessidade de dizer nós e vocês, eu e eles. O ser humano é um negócio muito curioso, cara, que se é louco, se eu fosse Deus, eu mandava chuva mesmo, sabe? O ser humano é complicado. Você vê as pessoas, e não tem pra nós, mano, que vem de lá da favela, não tem como você falar que a igreja não ajuda a gente pra caralho, tá ligado? Quantos irmãos tava na droga, mano, tá ligado? Foi o único bagulho que encontrou. Eles se tornaram um pouco mais chato, às vezes, mas tão melhor, mano. Só bata uma sujeira quando os caras vão criminalizar a macumba. Quando eles vão criminalizar tudo que não é de dentro da igreja. Aí eu acho que aí a igreja vira um outro negócio que já serve a outros interesses. Mas a fé eu respeito muito, sabe? Seja ela a fé que for, seja dos católicos, seja dos evangélicos. Não acho que isso acomoda. Mas eu acho que tem pessoas grandes que lucram com o anseio das pessoas por uma condição melhor de vida. Eu tenho um vídeo chamado Rua Augusta. A gente pegou e foi morar junto com uma prostituta durante 4 dias. Filmamos a vida dela inteira e fizemos vídeo com material dessa residência. Me fez refletir muito sobre essa visão paternalista mesmo que a gente tem do ter que cuidar da mulher, sabe? Como se a mulher carecesse realmente do cuidado do homem. O homem é a sociedade. Fumando calma, ela observa os faróis que vêm e vão. Viver em vão, os que vêm e não te tem som. Se necessário, ame de bem fujão. Que não aguentou ser solitário. A mesma grana que compra o sexo, mata o amor. Traz a felicidade.
sem nome. Várias alcunhas dentro da bolsa que punha. Garota propaganda da cidade fria e seus caminhos. 1 milhão de seres, 1 milhão de seres sozinhos. Sonha como se não vivesse, vive se perguntando por que não morre. Mistura lágrima e suando, corre. Conta dinheiro no banco do passageiro e só. Que vira leite pro filho ou 15 gramas de pó. Foda-se se é erro, quem fez o certo? Jesus. E 6 agradeceram como? Pregando ele numa cruz. Cortando as horas com casaco de visão. No olho a cor tá combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. Cortando as horas com casaco de visão. Por mais obscenas que sejam as nossas desigualdades, o Brasil de hoje é melhor do que o país lá do passado. Vamos pegar um exemplo. Constituinte de 1946, que redemocratizou o Brasil depois da ditadura do Estado Novo, que foi de 1937 a 45. Na Constituinte de 46, não havia uma só mulher representando o povo brasileiro. Todos os constituintes, as centenas de constituintes, eram machos. Os direitos civis, originalmente, eram fundamentalmente o direito à liberdade, à propriedade, à tolerância, né? Ao respeito, né? E, mais modernamente, incluíram-se nesses direitos a igualdade racial, que já começa a parecer direito social, mas é um direito civil. Quer dizer, o direito à preferência sexual, né? A liberdade de preferência sexual, que outra vez é um direito civil. O Brasil tem que avançar uma nova legislação no que diz respeito a drogas. Isso é um consenso mundial. Até os Estados Unidos já chegaram à conclusão de que a guerra às drogas só produz extermínio, mais uma vez, dos cidadãos mais pobres, etc, etc. O Brasil tem hoje a quarta maior população carcerária do mundo. Dessa população carcerária do Brasil, só 2%, mais ou menos, aproximadamente 2%, são fruto de homicídios. Um grande contingente é por conta de tráfico de drogas. E dentro desse tráfico, como a gente sabe, os maiores traficantes não são os que vão presos, né? A gente que são os aviões, a gente que faz pequeno tráfico, ou seja, você cria uma população carcerária enorme em nome de uma política completamente ineficaz e que produz violência, porque um sujeito que é levado... Imagina, um menino da favela de 14, 15 anos, ou já em idade penal, de 18 anos, que é preso fazendo um pequeno tráfico, ele vai para a cadeia, aí sim você formou um bandido potencial. Então, o Estado formando violência. Apesar de você ter grandes avanços também no campo do direito individual, das garantias do direito individual, você tem populações que permanecem completamente à margem. Como já falei aqui, a população indígena do Brasil, em toda a sua diversidade que existe. Você pensar a população carcerária, né, do Brasil, né, mesmo a população interna em manicômios, né, que já foi muito pior, mas ainda, né, é um problema sério no Brasil. Você pensar os moradores de rua. Isso é uma reflexão para toda a sociedade, sabe? Quando você olha os direitos das domésticas no século XXI, quando uma lei dessa ganha força e é levada a sério dentro do Congresso, uma parcela da sociedade se posiciona para colocar aquilo de uma maneira
Porque, porra, a relação com a empregada não é uma relação de trabalho, é quase que uma relação de amizade, que é a mesma relação que os escravos tinham com os patrão, que também não via aquilo como um trabalho, né? Porque eles achavam que eles estavam fazendo um puta favor pros pretos, né? Dando uma casinha pra eles ficar ali à noite depois de trabalhar 12, 14 horas, sabe? Então a sociedade brasileira ainda tem muito disso, cara. Tem muito de criar uma hierarquia também. O médico tem um valor e o faxineiro tem outro, sabe? E isso eu não tô falando de dinheiro, isso eu tô falando de presença, de tratamento, sabe? E a gente precisa combater isso aí, porque se as pessoas gostam de andar numa rua limpa, elas precisam aprender a respeitar o gari. Se você olhar para as relações de trabalho, para as relações sociais na rua com seus vizinhos e como os políticos falam e como pessoas em cargos de chefia falam e como pessoas que são subalternos se comportam, né? Estos son los Nogueira, familia pernambucana de clase alta, víctimas arquitectônicas del frio. O estado de Pernambuco, no seu jeito muito peculiar, ele ainda hoje funciona e vai funcionar durante muitas gerações, com a lógica, a ética y a aspereza de un engenho de cana. Identificamos un conflicto interno en la familia, al respecto del cuarto de la empleada. Siempre ubicado en el área de servicio, esta institución arquitectónica brasileña es un legado de la esclavitud, un fantasma moderno de la senzala. El cuarto de la empleada es la menor habitación de la casa o departamento y la más calurosa. Sus ventanas son mínimas o inexistentes y está invariablemente localizada en la parte posterior de los edificios, donde el sol se pone. A burguesia nunca pensou num Brasil para o povo brasileiro, ou um Brasil como pátria, né, como país. Até para eles não interessa. Agora, para o povo brasileiro, eu acho que nós estamos construindo essa pátria aos poucos, né, com toda a violência, com toda a miséria. Nós podemos falar que nós estamos em construção de um país, de uma pátria, né, que compõe os diversos povos, né, que compõem essa nação. O que a gente está vendo é o povo brasileiro se populando, se indianizando, de alguma forma. Sobre todas as categorias, desde indianizar no sentido literal, o camponês que descobre que é índio, o quilombola que descobre que é descendente de escravo, não é apenas negro, mas é alguém que tem direito àquela terra, até o sujeito que descobre que não é só brasileiro, não. Ele também é gay, também é mulher com direito a fazer sobre o seu corpo, a fazer aborto, ele também é, em suma, ele descobre que ele é alguma coisa além de ser só brasileiro, né? E ser alguma coisa além de ser pobre. Pobre é uma categoria estatística, é uma categoria do Estado. Estatística significa ciência do Estado, né? A palavra estatística vem de Estado. Pobre é uma categoria estatística. Agora, índio, gay, né? Mulher, no sentido ativo, feminista do termo, não são categorias estatísticas, são categorias políticas. Então, o que eu estou vendo de interessante no Brasil hoje é o Brasil se politizando, no sentido de que o seu povo está se pluralizando, está deixando de ser visto ou de se ver exclusivamente como pobre, isto é, como aquele que não é o outro, o rico, o branco, o gordo, né? Mas como alguém que é outra coisa e que quer ser brasileiro sendo outra coisa do que essa figura da elite. Nem tem muro, não tem cachorro, nem lança, nem espada, nem escudo.
Não tem frio, não tem quente, não tem gravata nem pente. Não tem tranque, não tem porta, não tem grade nem corrente. Não tem fardo, não tem faca, não tem fardo e não tem corte. E nem com nosso azar, toda entrega a própria sorte. Nem um laranja com os malote, nem